né? Com grande privilégio adorar a Deus, né? Aleluia. E sempre aí Deus colocando pessoas abençoadas ao nosso lado, para que nós possamos junto servir ao Senhor com alegria, né? Nós estávamos ali na Regional 7 do Garavelo, no campo de Campina, pastor Vilmar Felipe. Nós estávamos nos Jovens Conectados, né? E temos o prazer de estar aí novamente com os irmãos aí, nos gravando aí novamente, para que Deus venha abençoar a vida deles, o ministério deles. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, abre a sua Bíblia comigo lá no tema. Se vocês puderem colocar no telão para mim, eu acho bom. Eu sou cega também, estou igual o pastor. Glória a Deus. Lá em Jeremias 18. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aí. Aleluias. Glória a Jesus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei as minhas palavras, né? O Senhor lá, que a minha Bíblia diz assim: lá te mostrarei as minhas palavras. Eu creio que vocês podem se assentar. Essa palavra, ela já falou conosco. Desde o começo desse culto estão falando dessa mesma mensagem. Não é agora que o Senhor vai mudar. E aqui dentro dela nós vamos entender aquilo que o Senhor tem falado aqui nessa mensagem. Porque isso aqui estamos falando de um vaso de barro. Nós estamos falando de um vaso de barro. Eu tive o prazer e a honra, eu não sei se muita gente já teve, de descer na casa do oleiro. Quem já foi na casa do oleiro assim, para ver o vaso ser feito? Um vaso ser feito. Eu estou falando, aqui nós estamos falando de um vaso que é nós mesmos. Mas aqui eu estou falando de um vaso que é feito aqui, natural, da terra. Para quem já foi dentro de uma olaria, sabe que o vaso, o barro, ele é colocado numa prensa, tem um negócio lá, e aí sai, ele é todo preparado, tem um jeito de guardar, um jeito de preparar. O barro não é guardado de qualquer maneira não, irmão. O barro, ele tem um certo cuidado com ele para preparar o vaso. E lá eu vi algo que foi importante, que me chamou a atenção. Ele estava fazendo o vaso, inclusive está lá no meu Instagram, eu estou dentro da olaria. Ele estava fazendo um vaso para me dar de presente. Lá no meio do vaso, eu achando o vaso muito bonito, me empolguei com o vaso e ele quebrou. Ele disse: eu tenho que quebrar. Eu encontrei uma pedra, uma pedrinha bem pequenininha, e na hora que eu levar ao forno, ele vai trincar exatamente onde está essa pedra. A palavra de Deus quer dizer para mim e para você, o Senhor quer dizer, Ele é muito claro no que diz, né? Quando levar o vaso para dentro de um forno, ele vai trincar, ele vai ter uma rachadura. Se eu pegar o vaso, não, tá bom, irmão. O irmão, ele tá com pecado, mas Jesus perdoa, né? Né, irmão? Jesus perdoa. Aí vamos dar uma ajeitadinha no irmão, vamos colocar o irmão no altar. O irmão tá em pecado, mas Jesus vai tirar o pecado do irmão. Vamos colocar o irmão aqui em cima, vamos ajeitar o irmão, né? Porque o ser humano, ele tem sempre um jeitinho para dar. Jesus vai mudar a história de vida dele, ele tem que ser mudado, né? Então eu que tenho que apoiar para ele mudar. Só que o vaso, irmão, ele só pode ser mudado quando o oleiro põe as mãos. O oleiro pôs as mãos, o negócio muda. O ser humano não manda nada, irmão. Nós estamos todos aqui em cima, mas todo mundo aqui, nós somos instrumento na mão do Senhor. E aqui, de instrumento, nós não passamos mais de nada. Se a partir do momento que Deus falar assim: eu não quero te usar mais, acabou, já era. Se ele falar para você: a partir de hoje você não vai ser mais usado, até a voz ele tira. E nós ficamos aqui só de enfeite na igreja. Só que nós entendemos que quando o vaso quando ele estraga na mão do oleiro, o vaso se quebrou na mão do oleiro. E a Bíblia diz que o oleiro olha para o vaso, imagina, o vaso quebrou. O vaso quebrou, e agora? O que eu poderia fazer com o barro quando o vaso quebra? Poderia eu jogar fora, como ser humano comum, como pessoas comuns. Eu poderia pegar aquele barro que não presta, trocar por outro melhor. Mas Jesus nunca vai substituir você. Ele nunca vai permitir
minhas mãos. Pode estar quebrado, pode estar doendo, pode estar todo bagunçado, mas está nas minhas mãos. Agora imagina a alegria de diabo quando vê um vaso quebrando. Porque quando um vaso cai, um vaso quebra, um vaso se racha, a maioria da sociedade hoje, em vez de, como nós, uma comunidade cristã, em vez de nós chegarmos lá, apoiarmos, para poder levantar o irmão, nós começamos, tá lá, pecou, tá em pecado, não toma Santa Ceia, tá vendo? Tá vindo para a igreja só para disfarçar, mas isso aí, ó, tá no pecadão. Irmão, em vez de nós levantarmos e dizer, irmão, vamos lá, eu te ajudo. Você vai ver, vamos para a igreja comigo. Eu vou te apoiar. Você vai pedir perdão dos seus pecados. Deus vai perdoar os teus pecados, irmãos. Mas nós temos a mania mais feia de apontar para alguém que está com um problema, alguém que está passando por uma dificuldade. Não é mais fácil eu ajudar essa pessoa do que apontar ela? Mas é preciso apontar ela. Porém, a Bíblia nos ensina que quando você está na mão do oleiro, o diabo fica muito triste. Porque quando você está na mão do oleiro, ele não pode tocar. Está quebrado, irmão? Tô. Está quebrado, meu irmão? Tô. Mas o diabo não pode tocar. Eu acredito que o diabo não... isso não tem na Bíblia, não está aqui não, tá? Mas eu imagino, eu posso conjecturar aqui agora. Um vaso sendo quebrado e o diabo eu falar, vai lá com Jesus, fala assim: agora eu vou lá pegar aquele vaso que quebrou. Aí Jesus pega o vaso, tá na mão do oleiro. O vaso ainda tá quebrado, mas tá na mão do oleiro. Aí o diabo vem desesperado para pegar o vaso. Só que quando o diabo pega aqui, Jesus faz assim, ó, traz para cá. Quando ele vai para cá, o diabo, aí Jesus tira para cá. Quando ele vai para cá, Jesus tira para cá. Aí você não entendeu por quê? Por quê, missionária? Deixa eu te contar. Aí o diabo chega lá e Jesus, por que eu não consigo pegar? Tá quebrado, tá rachado, não presta, eu ainda não consigo tocar. Jesus olha, ninguém toca naquilo que é meu. Ninguém toca naquilo que é meu. Aquilo que é meu, eu tenho ciúmes. Pode estar os cacos, mas Jesus ainda vai juntar os cacos e vai te refazer novamente. Mas tem um grande porém nessa história toda. Diante dessa história toda tem algo que é muito importante na nossa vida. É bonito quando alguém está o caco, mas ela confessa que está só o caco. É bonito quando alguém está com uma rachadura, mas ela confessa que ela está rachada. Ela chega e diz: eu não dou conta, irmã, sozinha. Eu não dou conta, pastor. Eu não dou conta, igreja, me ajuda. Irmão, a partir daquele momento o inimigo não tem legalidade na tua vida mais. Porque vai haver uma nuvem de cobertura, uma blindagem espiritual sobre a tua vida. Aleluia. Por que Jesus manda Jeremias descer? A palavra descer, muitas pessoas entendem por descer. Não, eu vou... Tem a escada aqui, né? Eu vou descer, esse é o plural, descer. Desce. Mas quando Jesus está falando descer, Ele está falando ao contrário de mim. Ele está dizendo: desce. Desce na minha presença. Desce na minha presença, porque eu vou te revelar. Eu vou te mostrar o que está acontecendo. Eu vou te mostrar o que você precisa mudar. Eu vou mostrar para a tua vida que você desce. Enquanto tu desce, eu falo contigo. Enquanto tu desce, Deus vai falar contigo. A palavra descer para nós é como se nós estivéssemos numa escada e descer ela. Mas Deus está dizendo: desce na minha presença, filho. Fala comigo de madrugada. Tira um pouquinho de tempo. Como diz um pastor que eu tinha, tira um pouquinho de tempo aí para você falar comigo. Ah, irmão, mas eu não tenho tempo, eu trabalho todos os dias. O meu dia é corrido. Eu ando para um lado e para o outro, eu não dou conta. Tem dia que eu tiro um dia para ler a Bíblia e não dá certo. Mas Deus está dizendo: tira um pouquinho de tempo, querido. Tira aí seus minutinhos. Todo mundo tem o que fazer, todo mundo trabalha, todo mundo faz alguma coisa.
Todo mundo tem algo para resolver, mas aquele pouquinho de tempo que você tira para ficar na presença de Deus vale a pena, porque aquilo lá está sendo um plantio que você está semeando sobre a vida da tua família, da tua casa. Deus sabe que madrugadas e madrugadas eu tenho virado e dito: Senhor, abençoa esta nação brasileira. Deus move o sobrenatural sobre vidas, porque tem vidas morrendo, vidas se perdendo, tem mãe chorando, tem famílias tristes. Irmão, isso não agrada a Deus. Aí você vai dizer: mas eles é bandido, irmãos. Só que eles têm pai, mãe, família, irmãos, e ele tem um Deus que morreu lá na cruz do Calvário por eles. Na cruz do Calvário morreu uma pessoa, irmão, que ele não deu seu sangue em vão, não. Ele morreu por ele morreu por nós. Ele não morreu só para pregador, missionário, pastor, evangelista, diácono, presbítero. Ele morreu por nós, sabendo ele que nós éramos um vaso frágil, um vasozinho que qualquer coisa quebra, racha, mas conserta quando pede perdão. Nós é um vaso muito melindroso. Inclusive na igreja tem uns vasos que a gente até chama de casca de ovo, né? Que é aqueles que é a pelinha de ovo, que se você triscar nele, ele quebra. Aí esses vasos a gente fica meio preocupado, né? Na hora que a gente está falando de Deus, a gente fica meio preocupado, que se a gente chegar nele e falar: irmão, isso aí, cuidado, irmã, vigia. Aí o irmão já leva para o outro lado. A palavra vigia para ele, já falou para ele que ele é desconcertado. Ele já troca a palavra. Então tem pessoas, mas eu quero te dizer: Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. E quando ele morre lá na cruz do Calvário, quando ele fala com Jeremias, quando ele disse: é porque aquele povo de Israel estavam todos em pecado, e estavam todos se afundando no pecado, estava sendo destruído aquela nação, e Deus queria mudar aquela nação. Ele deu um tempo para aquela nação mudar. Ele deixou o tempo. Ele usou o profeta. Tem gente que fala assim: irmão, veio aqui, profetizou e disse que eu vou ser isso, vou ser aquilo, mas não se cumpre. Sabe por que não cumpre? Porque você não tem tido posição diante de Deus. A palavra só pode se cumprir na minha vida e na tua vida quando você tomar posição diante do altar do Senhor. O profeta Jeremias, ele profetizou, ele chorou, ele é constituído como um profeta chorão. Imagina ele pregando para aquela nação hipócrita, aquela nação que não importava com nada. Mas quando ele viu que a palavra que ele profetizou se cumpriu, eu acredito que ele alegrou o coração. Era ruim, mas ele alegrou, porque ele viu que Deus falou mesmo. Foi Deus que me usou. Porque é tão ruim, irmão, quando você profetiza algo que não acontece. Aí você fica aquele negócio: será que foi Deus mesmo que me usou? Eu acredito que naquele momento que ele viu que o povo estava sendo levado a cativo, ele olhou para aquele povo e disse: olha, bem que eu avisei para vocês, o Senhor falou através de mim, aleluia. Mas o bonito da história é ver que esse profeta, ele olhou para ele mesmo e viu que ele não era capacitado. E quantas pessoas se olham e acham-se capacitado para as coisas? Tem gente que fala assim: quem tinha que estar lá no púlpito era eu, quem tinha que estar pregando era eu, quem tinha que estar cantando era eu, quem tinha que estar dirigindo esse culto aqui era eu. Só que eu te falar uma coisa para você: se fosse você, Jesus já tinha te escolhido. Se fosse você, Jesus já tinha te escolhido. Sabe por que você não é você ainda? Porque Jesus ainda não quer você trabalhando. Porque quando Deus quer, Ele levanta. Ou você acha que Deus não mostra para quem que Ele tem que entregar o cargo? Tá chegando final de ano aí, irmão. Vai orando, Jesus vai revelando aí pro pastor. Não é não, pastor? Tá chegando final de ano. Tem gente que é só na revelação. O pastor fica só no manto, só esperando. Aí você fica pensando aí, fica dormindo não, irmão. Fica ligado. Se liga na glória. Porque enquanto você estiver ligado lá, o Wi-Fi vai estar conectado. Então não vai demorar nadadinha. O pastor já está me dando umas olhadas esquisitas. Eu estou achando que ele está querendo me consagrar para alguma coisa. Esse negócio não está certo. Porém, se nós olharmos para Jeremias, nós olhamos aqui que ele não via nele uma capacidade de ser um profeta para profetizar naquele lugar.
Mas Jesus nunca vai escolher alguém que se acha capacitado. Ele sempre escolhe o improvável, aquele que não acha, aquele que não diz assim, não dou conta, aquele que você olha e fala assim, tadinho. Aí esse aí que Jesus usa. Quando o irmão fala tadinho do outro, eu tenho um dó do próprio irmão que falou tadinho, porque Jesus vai usar aquele que você falou que era tadinho para abençoar a tua vida. Nunca fala tadinho para alguém, viu, querida? Quando você abrir a boca e falar tadinha da irmã, não fale não, irmã. Tadinha não, quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus. Morreu por ela e por você. Se ela não está com um sapato bonito, uma roupa bonita, mas não te preocupe não, que Jesus pode mudar a história dela de hoje para amanhã. Jesus pode dar para ela carro, casa. Deus pode dar para ela aquilo que ela pedir ao Senhor. Depende dela. Você sabe que a nossa bênção depende de nós mesmos, da onde, da posição que nós nos colocarmos aqui. Às vezes nós vemos para a igreja, sentamos no banco da igreja, ouvimos um culto, mas queremos que Jesus fale conosco. Mas Jesus já falou demais aqui, ué. Vê uma irmã cantou um hino aqui lindo demais. Se Jesus não falou contigo naquele hino, porque comigo ele já falou. A irmã que está lá atrás, ela cantou um hino aqui que foi lindo. Quando ela cantou, o Espírito Santo falava comigo. Aí os outros falam assim, mas Deus tem que falar comigo. Ai meu Deus, Deus tem que falar. Irmão, presta atenção, Jesus está falando com você. E nós temos que pararmos de ser mendigo de oração, porque hoje em dia a igreja aprendeu a ser mendiga na oração. Ficou igual aquele cego na beira do caminho pedindo oração. Fica assim com a mãozinha, ó. Termina o culto, olha para cá do pastor. Esses dias me aconteceu uma, não vou nem falar porque estou sendo filmado, misericórdia. Terminando o culto, Jesus amado, eu estou descendo, digo, agora eu vou embora. A hora que eu falei, eu vou embora, virei. Veio a líder que me chamou, levantou a mão pro meu lado. Bom, eu não ia orar, né? Eu não ia orar, mas já que pediu, também não vou negar. Pus a mão. Não foi muito legal essa história para contar, também não vou contar, porque fica feio. Aí a pessoa se sente envergonhada. Por quê? Porque é mendigo de oração, irmão. É porque não tem coragem de chegar e colocar a face no pó, dobrar o joelho, clamar ao Senhor, descer na olaria de Deus. Desce na olaria, desce que Ele fala contigo, desce que Ele vai mostrar para você a palavra, desce que Ele vai revelar para você o que você vai falar amanhã, desce que amanhã o teu emprego será outro, desce que amanhã o teu patrão não será mais o mesmo. Desce pela família que Deus colocou para você cuidar. Quantas vezes você tem largado de descer para pedir, ai irmã, queria que tu orasse para fulano. E por que tu não ora? Em primeiro lugar, o filho não é meu, o marido também não é meu, a casa lá não é minha. Eu posso te ajudar a orar, mas quem tem que orar é você. Aí você vai me corrigir dentro da palavra, mas como assim? Parando bem para pensar, se você analisar a Bíblia e for encontrar dentro da palavra, todos que foram ao encontro de Jesus para ser curado, eles tiveram que ir. Não mandou família, não mandou mãe, não mandou pai, não mandou tio. Só teve um homem que foi por causa que a filha dele ainda era de menor. Então se tá de menor, ainda está debaixo da minha bênção, né? Não vai sair, eu vou orar e Jesus vai fazer. Agora o camarada com 30, 40 anos, eu tô lá, Jesus. Você tem que tomar uma decisão, ele também, cara. Jesus não vai entrar na vida dele não, ele não é invasor não. Ele só vai entrar na minha vida e na sua vida quando, a partir do momento que eu der legalidade para ele entrar. Deus só vai mudar a história da casa, da minha família, do meu marido, dos meus filhos, quando ele querer. Você acha que Jesus vai chegar invadindo? Não. Eu ganhei meu esposo para Jesus, está aí ele hoje, presbítero. Eu olho para ele hoje, mas ele tomou uma posição, irmão, que é muito difícil de tomar. Eu nunca cheguei lá em casa depois de um culto, olhei para ele e falei assim, bem, amanhã você tem que ir para a igreja comigo. Aí ele perguntava para mim, aí como é que foi o culto? Foi bom, foi maravilhoso. Aí não me perguntava mais nada, não ia falar mais nada. Pra quê? Porque tem aquela mulher que chega lá na casa dela, culto foi bom, você não foi, você perdeu, tal. O que adiantou? Você veio pro culto, chegar lá na sua casa, rebentou com a sua casa todinha. Não.
Assiste o culto e leva a paz de Cristo para dentro da tua casa, para Deus trabalhar. Todo mundo tem que ver mudança em você primeiro, para depois a tua casa mudar. Como que a tua casa vai mudar se nem você mudou ainda? Como que teus filhos vão mudar se nem você ainda quis mudar? Você continua a mesma pessoa que era lá no mundo do pecado. Chega em casa. Eu tenho um testemunho que ele é muito forte de uma pessoa que eu conheci. Eu não vou falar o nome, mas eu conheci. Eu me lembro que foi chamada para pregar em um evento. E ela foi aí, ela não tinha carro. E o pastor falou assim: então, irmã, tal horário eu estou na sua porta para te pegar. E ela, invocada com as coisas, esqueceu. E de repente o pastor está lá fora, ouvindo. De repente ela está aqui dentro da casa brigando com o filho, xingando o filho de tudo quanto era nome. E o pastor está lá de fora ouvindo tudo aquilo. Olha, eu vou te dizer uma coisa para você. Eu sempre falo que tudo que você faz em casa, um dia alguém vai levar para a rua junto com você. O diabo vai transparecer quando você menos esperar. Eu tenho um hábito, por exemplo, de xingar em casa. Você acha que um dia eu não vou xingar na igreja? Com certeza, querido. A gente vê pregadores aí pregando e ao mesmo momento ele esquece de xingar na igreja. Aí você dá uma olhada assim: o que foi? Não xingou na igreja? O que é isso, gente? Estava pregando. Mas é porque aquele hábito ali não é da líder agora. Aquele hábito é antigo. Está lá na casa dele. Está lá atrás. Só que Jesus ele tem que trazer para frente, que é para poder mostrar para todo mundo. Entendeu? Mostrar para o povo, porque senão a pessoa não conserta. Senão a pessoa não vira crente. Deus tem que mostrar quem tu é. E é isso que eu entendo. Porque muitas das vezes nós estamos assim, uma igreja hoje. Eu falo que a igreja hoje é uma igreja mais Nutella. Porque na minha época a igreja não era Nutella. Você me desculpe que eu aceitei Jesus. Na época a igreja ainda era pão. Você acha que esse chão aqui é gente? A igreja antigamente era uma água. Não sei se o pastor lembra. Mas jogava uma água no chão assim. Aí abaixava a poeira. As irmãs vinham com a vassoura e varria. Depois vinha com um pano no banco assim, limpava aquele bancão pesado. Ninguém levantava do lugar. Olha o bicho pesado. É bom que ninguém roubava também, né? Não tinha problema. E a igreja era simples, mas lá encontrava o Espírito de Deus. Lá se encontrava mulheres de oração. Lá encontrava homens que tinham vida consertada no altar. Você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu nasci nesse meio evangélico. Eu nasci nesse tempo. Eu nasci num tempo onde crente, ele tinha vestidura, ele andava como crente, vestia como crente, comia como crente. Era luz aqui dentro, era luz lá fora, luz em casa. Era homem de Deus. Você sabe como era considerado um pastor? Na minha época, nem era considerado como é hoje. Hoje em dia fala assim: o pastor está ali. Aí não importa, né? Naquela época falava assim: irmãos, tá vindo o pastor da igreja aqui para casa hoje. Irmão, era como se fosse assim, tivesse vindo o próprio Deus visitar a casa. Pastor tinha honra, irmão. Pastor tinha uma honra inexplicável naquela época. Hoje o povo perdeu a honra. Ninguém importa com mais nada, ninguém faz mais nada, ninguém tá nem aí com nada. Por quê? Acabou. As pessoas não querem mais nem olha, pastor, não posso nem esperar, não, deixa ele falar lá, nem assistir o que o pastor falou. Deixa eu te falar uma coisa para você. Se você olha para o seu pastor da sua igreja e você olha para ele e não tem dado ouvido a ele, eu quero te falar que você também não está ouvindo o Espírito Santo de Deus. Você está sendo simplesmente enganado por si próprio. Porque a Bíblia deixou o anjo da igreja para cuidar da igreja. Senão a igreja era liderada por um monte de gente. Todo mundo aqui era líder. Não ia ter membro, todo mundo ia ser pastor no mesmo tempo. Ia ser uma bagunça só. Mas eu lembro que isso não é de agora. A Bíblia nos faz lembrar lá de Jairo lá. Jairo tinha uma filha. Jairo era o quê? Um dos principais da sinagoga. Agora trazendo aqui mensagem. Olha só, Jairo foi em busca de um milagre para sua filha. Foi Jairo que foi, mas foi só Jairo, porque a filha dele ainda era pequena. Entendeu? Agora, o cego Bartimeu era cego, não era? Mas ele foi para a beira do caminho gritar: Jesus, filho de Davi, para pedir a misericórdia de mim. Jesus, me cura. A mulher do fluxo de sangue, sofrendo, ela foi para a beira do caminho para tocar nas vestes, tocar na veste de Jesus. Pelo menos isso. Aí você olha, Jesus passava na Galileia, quando ele estava entrando, tinha uma aldeia onde tinha 10 leprosos. Eles gritam e pedem para Jesus o curar.
Irmã, eu sou crente, sou vaso. Eu nunca vi colocar uma flor num vaso que não tem boca. Não tem jeito, irmão. Olha aqui pra você ver, ó. Tem um vaso que é de vidro aqui, ó. Mas ele tem uma boca aberta para colocar essa flor, que senão não ia dar certo. E esse é só um vidro aqui. Todo vaso que é milagre, eu quero que Deus entre na minha casa, missionária. Eu quero que Deus mude a vida dos meus filhos, do meu marido. Eu quero que Deus transforme a minha vida. Mas, irmão, por que tu não abre a boca, meu irmão? Vocês não parecem que estão dormindo, parece que estão no velório. Olha, Jesus morreu, mas ressuscitou. Eu vou deixar bem claro aqui. Jesus morreu sim, mas ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele disse assim: eu ressuscitei por causa de vocês. Então é para vocês mandar glória para cima, não é para ficar calado. E quem dá glória, irmão, recebe a autoridade, unção de Deus. Toda pessoa que entra para dar glória, o ambiente muda, a casa muda. Se você tiver com o coração aflito, angustiado, vai mudar. Você não sabe que toda ansiedade Deus vai lançar para fora. Tem gente que vive no mar da ansiedade. Eu sou um vaso, mas é ansioso. Não tem confiado nisso, Senhor. E eu me lembro que cantei um louvor aqui agora. Aquele que confia descansa. Aquele que confia descansa, porque sabe em quem confia. Aquele que confia não fica desesperado, contando pro outro, mandando, mas fica lá para assim: Jesus, tá tudo nas tuas mãos. Tu vais fazer o melhor para a minha vida, para a vida dos meus filhos, para a minha casa, para a minha família. Porque enquanto você está na obra, enquanto tu está na obra, irmão Paulo, Deus está indo na tua casa hoje. Deus está visitando a tua mãe hoje. Deus está curando hoje. Porque hoje é noite de milagre. Vai haver milagre no ambiente, vai haver milagre na tua casa, vai haver milagre no meio da nossa família. Ou você acha que Jesus te tirou do mundo do pecado só para ficar aqui? Tem gente que jura que Jesus tirou ele lá do mundo do pecado para ele continuar do mesmo jeito. Irmão, Jesus te tira lá do mundo do pecado para uma transformação. Sabe por quê? Porque o crente, quando é crente, ele é tão conhecido, irmão. Não adianta nem ele camuflar. Crente não camufla. Eu estava esses dias visitando a casa de um pessoal. E cheguei lá, o irmão do rapaz chegou quietinho. Nem falou Pai do Senhor, ele só chegou, ficou lá em pé. Aí a menina falou assim: você sabia, irmã, que ele é crente? Aí eu olhei para ele, falei: sabia. Eu olho para ele e vejo o Espírito de Deus. Aí ela disse assim: sério? Eu falei: sério. Porque quando nós temos a Bíblia diz que nós somos a luz do... E a luz tem jeito de tampar, irmão? Pode pôr lá, colocar a mão aqui, ó, nessa luz aqui, ó. Tampa ela com as suas mãos, ou pega um pano, abafa. Mesmo você abafando ela, ainda vai sair uma claridão. Dependendo do pano que você vai colocar aqui, vai ficar claro ainda embaixo. Vai ver uma claridão. Você é como ela. Você é melhor do que ela ainda, porque essa aqui foi feita pela mão do homem e você foi feita pela mão de Deus. Você é um barro que Jesus pegou e moldou para preparar, aleluia, para encontrar com Ele no grande dia. E Jesus está mostrando sinais de arrebatamento da igreja. Ou você acha que aquilo lá no Rio de Janeiro foi por acaso? Não, irmão, aquilo lá significa que a igreja, a noiva do Cordeiro, tem que se preparar. E tem crente vivendo como se fosse assim: ai, irmão, isso é normal. Normal aonde, irmão? Aquilo ali, Deus está falando assim: ei, filhos, eu estou voltando. Eu não vou deixar minha igreja perecer. Eu não quero, minha igreja não vai perecer. Ai, eu estou vendo todo mundo falando: vai haver uma crise na terra, um colapso que vai acabar. Irmão, nesse colapso, irmão, eu não vou estar nele. Então não interessa saber dele. Quando está passando pela internet, eu já até pulo. Não me interessa estar vendo colapso de Brasil, não. Me interessa, sabe aonde? A minha morada com Cristo. Eu quero simplesmente cada dia me preparar, para cada dia eu me preparar para encontrar com o noivo. Eu quero ter azeite suficiente para encontrar com esse noivo que espera essa igreja linda e amada. Mas missionária, você é do ministério e eu sou de outro. Lá em cima não tem placa, meu querido, só aqui embaixo.
Sabe, para começar o tempo até mudou. Campo de Campina, Vila Nova, são os mesmos. Só muda os pastores, presidente. São os mesmos. Muda nada não, irmão. Para começar, são tudo ali, tudo a mesma coisa. Pastor Josué, quando recebe uma ordem do pastor Eurides, ele caladinho, rapidinho, ele apresenta ali, está resolvido o problema. Eu me lembro, eu congreguei muito tempo no campo de Campina. Aí mudei para outro setor e não tinha. Fui para o campo Vila Nova. Quando eu levei a minha carta para representar, cheguei lá. Eu nem passei pelo conselho de pastores. O pastor olhou, já viu direto, falou: não, é o pastor Eurides, já mandou direto aqui para nós. Não precisa não, pode trazer aqui que a gente recebe já. Irmão, sabe o que é isso? É uma unidade. Isso aqui está mostrando que se aqui na terra tem isso, imagina no céu. Imagina se você não gosta de mim agora. Não gosto dela porque é preta. Vai ter que morar comigo, querida. Preta, amarela, azul, roxa, não vai ter negócio. Não gostei da cara da pregadora. Problema seu, irmão. Eu estou fazendo de tudo para ir para lá. Se você não está, eu não tenho nada a ver contigo. Nós vai ter que morar junto lá em cima. E tu sabe por que nós estamos reunidos aqui nesse pouco de tempo? Para ver se um dá conta de suportar um outro. Será que nós dá conta de suportar? Porque tem chega na igreja e um olha para o outro e fala assim: você viu a cara daquela irmã? Tu viu o cabelo daquela? E aquela irmã que está de blusa rosa ali mesmo? Tá combinando hoje não? Tu veio para cá, foi para isso, foi, querido? Para ver combinação de roupa. Porque aqui não é nenhum lugar de desfile de moda. Aqui é o único lugar, a única estrela de cima do altar se chama Jesus de Nazaré. A única pessoa que veio aqui para brilhar é Jesus. Ele vai brilhar porque Ele é o centro das nossas atenções. Nós temos que vir para cá e dedicar esse tempo a Ele. Ele é digno de honra, de glória, de adoração. Cadê os vasos? 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 Quem é vaso adora. Quem é vaso adora. Quem é vaso adora. Adora ao Senhor. Adora a Ele. Adora a Ele. Adora a Ele. Adora a Ele. É nesta noite que Deus vai fazer milagre na tua casa. A adoração vai chegar até o trono do Senhor. A adoração vai chegar até o trono da graça. E nós vamos ser, aleluia, tocado pelo Senhor.